Boa tarde, aqui é a aluna Tayla Cristina Almeida. Isso, e a Tayla é uma aluna do 6º ano da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. E eu sou o Ricardo Pássaro Henke, e hoje é o dia 9 de maio de 2023 e vamos dar início então à nossa aula. Eu estou aqui com os alunos do 6º ano do ensino fundamental. Essa é a segunda aula do dia hoje, né? Vamos dar início à situação aprendizagem 5, parte 1. Os alunos que estão frequentes hoje são eles: o Vinícius, a Natiene, a Maria Eduarda, o Isaac, a Tayla, o Igor, o Antônio, o Rafael e o Denis. Os demais alunos que faltaram por algum motivo devem assistir a aula que é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde, quando o aluno falta, deve assistir e colocar as atividades em dia. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. Hoje, então, daremos início à situação aprendizagem 5, parte 1. O material é enviado através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Dando início, lá na apostila, na página 43, fala sobre a situação aprendizagem 5. O que ela fala? Ela fala assim: o estudo dos triângulos e dos quadriláteros está presente na situação aprendizagem 5. Então, agora vamos ver qual é a habilidade que nós vamos aprender nessas aulas. É a habilidade EF06MA19. Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Objetos de conhecimento: polígonos, classificação quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos, e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Já hoje, acho que foi o Antônio que falou: ai meu Deus do céu, ele ficou na dúvida como era o nome disso daqui, né? Ele não conseguia lembrar que o nome era triângulo. Se aparecesse esse daqui, como que é o nome desse outro aqui? É triângulo também? Não. Não? Sim. É ou não é? Quantos ângulos tem aqui? 1, 2, 3. É triângulo. E esse aqui? 1, 2, 3. E esse daqui? 3. Triângulo. É triângulo também? É. Tudo que tem 3 lados é triângulo. E esse? Triângulo. Só que existem triângulos que a gente relaciona os lados dele. Tem triângulos que tem 3 lados iguais, tem triângulos que tem 2 lados iguais, tem triângulos que não tem nenhum lado igual, tá? E aí eles recebem nomes especiais, certo? E aí, vocês sabem como que é o nome do triângulo que tem 3 lados iguais? É triângulo o quê? Equilátero. Triângulo equilátero tem 3 lados iguais. E triângulo que tem 2 lados iguais e um diferente? Isósceles. Se escreve isósceles, mas se lê isósceles. E o triângulo que não tem nenhum lado igual? Triângulo escaleno. Tá? Vamos aprender sobre isso hoje. Página 52. É legal essa aqui, mas preciso de muita atenção. Principalmente quem tem problemas de memorizar nomes. Tá bom? Tá bom? Tranquilo todo mundo? Então vamos lá. Atividade 1. Explorando triângulos. Em grupo, só que não. Nós vamos fazer a pesquisa junto aqui. Em grupo, pesquise sobre o tema triângulos escalenos, isósceles
quadriláteros, não, desculpe, equiláteros, agudos, retos e obtusos. Então presta bem atenção. Nós vamos estudar triângulos escalenos, isósceles e equiláteros. E aí vamos também estudar o que é agudos, triângulos retos e triângulos obtusos. Esses daqui que estão no começo em relação aos seus lados. Esses outros que estão para a direita em relação aos seus ângulos. Em seguida, preencha o quadro com as características dos triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. Então, cada um tem dois nomes. Ele pode ter o nome relacionado ao lado e ele pode ter o nome relacionado ao ângulo. Por fim, socialize com o grupo sua tabela. Então vamos lá, olha a tabela aqui. Esse primeiro triângulo, ele é o chamado de triângulo equilátero. Por que ele tem o nome de triângulo equilátero? Quando eu tinha idade de vocês, eu tinha dificuldade também de guardar nome aiada. E eu inventei uma coisa para mim, para eu não esquecer. Isso. Mas o que eu fiz na minha cabeça para eu entender? O que quer dizer quando a gente fala que é equidade? Equidade. O que quer dizer equidade? Equino, você acha que é de cavalo? Peraí, equino é um cavalo? É. Eita. Equino é cavalo, Equidade. O que quer dizer equidade? Olha lá. Apreciação, julgamento justo. Virtude de quem ou do que manifesta senso de justiça. Imparcialidade, respeito, igualdade de direitos. Então, quando fala equidade, eu entendo igualdade. Eu coloquei isso na minha cabeça. Quando eu vejo a palavra vem de equidade. Látero, de lados. Então, de equidade quer dizer igualdade, não é? Igualdade de lados. Quer dizer que os três lados são iguais. Certo? Olha lá. Todos os seus três lados possuem a mesma medida, ou seja, o mesmo tamanho. Não copie agora. Eu aperto o pause depois na gravação. Presta atenção. E o isósceles? Não copie, Nath. Nath não, Tyler. E o isósceles? Não consegui inventar uma historinha para o isósceles. Mas eu inventei uma historinha para o escaleno. Então presta bem atenção. Imagine que um triângulo é desse jeito aqui. Certo? E vou desmontar esse triângulo e vou colocar ele na ordem. Esse menorzinho aqui vai ficar aqui. Qual que é o maior? É o segundo maior, acho que é esse daqui. Esse daqui, né? Então eu venho e coloco ele na ordem aqui. E esse último aqui que é o maiorzão, vou pôr ele aqui. Você viu o triângulo desmontado? O que ele formou? Uma escada. Um degrau é maior que o outro. Então, quando eu vejo escaleno, eu lembro de escada. E escada tem todos os degraus num tamanho diferente em relação ao seu chão. O primeiro degrau é o menorzinho em relação ao chão. O segundo degrau é maior em relação ao chão. E o terceiro degrau é maior em relação ao chão. Então falou em escaleno, eu lembro de escada. E a escada, cada vez que eu subo, eu fico mais alto. Ou seja, vou ter três tamanhos diferentes. Então, se esse aqui é dos três lados diferentes, o isósceles quer dizer de dois lados diferentes. E aí, vocês vão ver um erro grave na apostila de vocês. Esse triângulo amarelo, ele tem dois lados iguais? Não, todos diferentes. Esse daqui tem, esse lado é igual a esse. Então, esse daqui é o isósceles.
E esse daqui é o escaleno. Já erraram na apostila há quanto tempo até hoje não arrumaram? Olha lá o que eu fiz. Eu inverti. Porque o correto é isso daí. Então vocês riscam onde está escrito isósceles e escreve escaleno. Vou fazer aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, ó. Vai riscar e aqui vai escrever escaleno. E aqui embaixo vai riscar e vai escrever isósceles, tá bom? E aí faz a inversão. Fica escrito daquele jeito que tá ali, ó. Tem que ficar daquele jeito escrito. Então escaleno é quantos lados iguais? O escaleno são quantos lados iguais? Não. Escaleno, não. Escaleno é nenhum, é uma escada. Não tem nenhum degrau igual, na mesma altura que o outro. Então o escaleno são 3 lados diferentes. E o isósceles? 2 lados iguais. Tá bom? Vou apertar pausa para vocês fazerem o registro. Então lá, continuando. Virando a página, no caso de vocês olhando para o outro lado da página, pode guardar essa bala. Na página 53, ainda estamos com a mesma atividade, agora uma outra tabela. E aí eles vêm falar das tabelas em relação às medidas dos lados? É nada, não sabe nem ler. Ai, turminha. Ó, dos ângulos. Presta atenção. Temos 3 nomes para eles. Temos o triângulo acutângulo, temos o triângulo obtusângulo e temos o triângulo retângulo. Repare o seguinte: o triângulo acutângulo tem os 3 ângulos o quê? O que vocês perceberam nesses ângulos aqui? Não, todos eles são triângulos. Mas o que vocês perceberam que esses ângulos são? Eles são abertão, fechado. São todos fechadinhos, né? Os 3 ângulos são fechadinhos. Quando a gente chama de triângulo fechado, porque é assim, o ângulo tem 360 graus, não tem? A volta não tem 360 graus? Uma volta inteira tem 360 graus. Meia volta são 180 graus. E a gente chama esse ângulo de 180 graus de ângulo raso. Mas isso aqui não tem nada a ver, porque um triângulo, a soma dos 3 ângulos dá 180 graus. Então um triângulo que tenha 180 graus não existe. Não dá para formar um triângulo com 180 graus. Então, o que acontece? Se esse 180 graus for cortado ao meio, ele vai formar isso daqui que está aqui embaixo do cor de rosinha aqui, ó. Um ângulo de 90 graus. E um ângulo que tem 90 graus é um ângulo reto. E se o triângulo tem um ângulo de 90 graus, Vinícius, ele vai receber o nome de triângulo retângulo. Então guarde isso na cabeça de vocês. Um triângulo que tem um ângulo de 90 graus, o nome dele é triângulo retângulo. Aí existem os ângulos menores do que 90 graus. São os ângulos aqui, ó, na minha mão. Vocês estão vendo? Aqui formou um ângulo de 90 graus. Todos esses outros ângulos que são menores faz lembrar o que se você virar ele? Vai dar a impressão que é uma letra A, certo? E faz lembrar do A de quê? Acutângulo. Mas por que acutângulo? Porque o ângulo que é menor que 90 graus, ele recebe o nome de ângulo agudo. Ó o A aqui. O A faz lembrar ele fechadinho, agudo. Só um minutinho, Isaac. Então os 3 ângulos agudos recebem o nome de triângulo acutângulo. Fala, Isaac. Nossa, eu percebi que não parece um A, parece mais um L. Não sei por quê. Onde você viu um L ali? Não sei. Todos eles aparentam um A aqui, ó. Se você virar ele de ponta cabeça, ele é um A. Se você virar ele... Agora, o ângulo que é maior do que 90 graus,
ele é maior do que 90 graus. 90 graus está aqui. Então ele vai ser maior que 90 graus até antes de chegar a 180 graus. Ele recebe o nome de ângulo obtuso. O ângulo maior que 90 graus é obtuso. Então esse ângulo aqui está bem grandão ou não? Não. Não? Ó, 90 graus seria onde mais ou menos? 90 graus seria aqui. Então ele é maior que 90 graus. Se ele é maior que 90 graus, ele é um ângulo obtuso. Ele tem um ângulo obtuso, automaticamente os outros dois ângulos é agudo, pequenininho. Mas o ângulo dele maiorzão é obtuso. Se ele tem um ângulo obtuso, o nome dele é triângulo obtusângulo. Então olha lá em outras palavras, triângulo acutângulo. Todos os seus três ângulos internos possuem medidas. Quando você for copiar, dá um destaque nessa palavra aqui, ó. Medidas aqui menores do que 90 graus. Acutângulo tem todos os ângulos menores do que 90 graus. Obtusângulo tem um ângulo só maior que 90 graus. Combinado? Sim. E o triângulo retângulo tem um ângulo interno igual a 90 graus. Tudo bem? Tudo bem. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Já vou pedir a lição de casa. Depois eu aperto, vocês copiam. Presta atenção agora. Lição de casa. Começa na página 53 e vocês resolvem só a A e a B da página 54. Tá bom? Começa aqui e resolve a A e a B da página 54. Como é a lição para amanhã, eu vou pedir só essa, tá bom? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.